Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do Evangelho de João, no capítulo de número 8. Né? Na primeira parte nós falamos sobre a mulher adúltera e de como Deus ele perdoou os pecados dela, né? E assim ele pôde liberar ela daquele apedrejamento que era só para pegar Jesus em alguma falha, né? A gente sabe isso porque a gente já viu no vídeo passado. Se você não sabe, voltem no vídeo e vê o vídeo anterior. Nós vamos falar hoje sobre a segunda parte, que é sobre o discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, Jesus ele está ensinando no templo, que está no lugar do tesouro. Ele começa a ensinar, né, e começa a falar para os judeus que estavam ali, e ele começa a ter uma discussão com alguns fariseus e alguns doutores da lei. Então, Jesus ele começa a falar sobre a sua missão, né? Só que os fariseus não acreditavam em Jesus. Então Jesus ele vai desenrolando uma conversa, né? Ele vai falando sobre a sua missão. Ele fala que o testemunho dele era verdadeiro. Os fariseus e alguns doutores da lei, e alguns judeus, não acreditavam que o testemunho de Jesus era verdadeiro. Então eles diziam, olha, o teu testemunho não é verdadeiro porque você testifica de si mesmo. Então Jesus ele rebate dizendo, olha, o meu testemunho é verdadeiro, porque não somente eu testifico de mim mesmo, mas o Pai testifica de mim mesmo. E na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Né? Ele está se referindo a Deuteronômio quando se fala das testemunhas, né? Porque só se podia apedrejar alguém se tivesse testemunhas. Então ele está falando que o testemunho de duas ou três pessoas era verdadeiro para poder apedrejar. E ele está citando essa parte da lei sobre a verdade que ia ser testemunhado. Então, ele afirma que o testemunho dele era verdadeiro porque não era só ele que testificava, mas o Pai. Então, o tema do versículo hoje, né? O tema do, entre aspas, não o tema, mas acho que é o tema central do desenrolar da conversa de Jesus, está em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus ele está fazendo esse discurso, ensinando, né, na sinagoga, no lugar de tesouro. E o que Jesus estava querendo dizer era que, se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos do pecado. Porque o que liberta do pecado é a verdade. Nos versículos abaixo ele vai explicar que até os fariseus olham e falam, como você diz que nós seremos livres se nós nunca fomos escravos de ninguém? Aí Jesus fala, aquele que comete pecado, esse se torna escravo do pecado. Então Jesus explica para eles, ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Jesus fala que a verdade os libertaria do pecado, ele está dizendo que Jesus era a verdade, tanto que no versículo 36 está dizendo que se o Filho vos libertar, Jesus estava falando dele mesmo. Tanto que em João, no capítulo de número 14, no versículo 6, diz, Jesus falando com seus discípulos, ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus está dizendo que ele é a verdade, que ele é o caminho, né, que ele é a vida. Então, quando Jesus fala, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres, vocês serão libertos do pecado. Por quê? Porque ele está falando dele mesmo. Jesus, ele é a verdade, é o caminho e a vida. Né? Tanto que a verdade de Deus, que é o próprio Jesus, é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativizada, né? Um relativismo. O relativismo diz que depende do ponto de vista de que você enxerga ou de que você vê. Porém, Jesus ele é a verdade absoluta. Né? Então, se nós conhecermos a Jesus, nós seremos, de fato, libertos dos nossos pecados. Né? Tanto que, e como faz para conhecer essa verdade e ser liberto do pecado? A palavra de Deus vai dizer no versículo anterior ao versículo número 32, que diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, então Jesus está falando para os judeus que acreditavam nele. Por quê? Porque tinham judeus que não acreditavam em Jesus. Ele fala, se vós permaneceres na minha palavra, então veja que o versículo que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará,
ele antecede, né, ou precede, não sei, mas vem depois, né, de um versículo que diz: se permaneceres na minha palavra. Então perceba que Jesus está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, como conhecer a verdade? Se nós permanecermos na palavra de Deus. Porque nós só poderemos conhecer a verdade, só poderemos conhecer quem Cristo é, se nós permanecermos na palavra de Deus. Tanto que em Romanos capítulo de número 10, versículo 17, diz, Paulo ele vai falar a respeito da missão de pregar o evangelho. Ele fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na versão King James diz que a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pelas palavras de Cristo. Então, ou seja, Jesus está dizendo que a verdade liberta, e ele está dizendo que se nós permanecermos na palavra, nós iremos conhecer a verdade. Então, a verdade de Deus, ela está baseada na sua palavra. Tanto que Jesus, no capítulo de número 5 de João, no versículo de número 39, ele diz: olha, vocês examinem as Escrituras, porque nelas testificam de mim. Então, o que testifica de Jesus são as Escrituras. Então, como nós poderemos conhecer a Escritura, ou conhecer Jesus, através das Escrituras? E por isso que a fé vem pelo ouvir, né? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ele não está condenado, ele passou da morte para a vida, né? E quando o João ele escreve no capítulo número 3, no versículo 18, que aquele que não crê em Jesus, ele não vai ser condenado. A Bíblia diz que ele já está condenado, porque ele não crê no Filho de Deus, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, ou seja, aquelas pessoas que não creem em Jesus, elas já estão condenadas, né? Só que, como faz para crer? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, primeiro, eu escuto a pregação do Evangelho, essa pregação do Evangelho me toca, e quando essa pregação me toca, né, eu creio em Jesus, e eu creio pela palavra. E a Bíblia diz que se eu conhecer a palavra, eu vou ser liberto. Por quê? Porque a palavra fala sobre Jesus. Jesus diz que a palavra testifica de quem ele é. Então, se a palavra testifica de quem Jesus é, eu vou conhecer a palavra e eu vou conhecer Jesus. E quando eu conhecer Jesus, eu vou ser liberto dos meus pecados, né? Então, essa era a mensagem que Jesus estava ensinando naquele dia para aquelas pessoas naquele tempo, né? No templo, né? Ele estava ensinando essa palavra. Então, que nós possamos conhecer a Jesus, que nós possamos buscar o conhecimento de Jesus, porque se nós buscarmos o conhecimento de Jesus, nós seremos, né, libertos de todos os nossos pecados, porque o conhecimento de Deus é o que pode nos livrar de todo pecado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Até a próxima.